Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Dando início aqui a mais um vídeo dessa nossa série sobre a Ásia medieval. Lembrando, como eu tenho falado em todos os vídeos, que quando a gente fala de Ásia medieval, a gente usa o medieval entre aspas, porque a Ásia não tem uma cronologia semelhante à da Europa. A Europa tem de fato uma história dividida em história antiga, Idade Média e Idade Moderna. A cronologia asiática é diferente, mas a gente, quando usa a expressão Ásia medieval, é para dizer o que estava acontecendo na Ásia, mais ou menos na mesma época em que a Europa vivia a Idade Média. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a Índia. Eu acho que de todos os vídeos dessa nossa série sobre a Ásia medieval, esse é o que vai falar de assuntos mais desconhecidos para a gente. Porque quando a gente fala do Japão, dos samurais, bem ou mal todo mundo já ouviu falar dos samurais. Quando a gente fala do Império Chinês, de Gengis Khan, muita gente já ouviu falar sobre Gengis Khan. Quando a gente fala do Império Turco-Otomano, que invadiu Constantinopla, que pôs fim ao Império Bizantino, todo mundo já ouviu, ou pelo menos a maioria de nós já ouviu falar da invasão a Constantinopla. A cultura turca é um pouco, nos soa familiar, né? Até como aqui no Brasil é muito comum as pessoas confundirem turcos com árabes, as pessoas associam muito mais a cultura islâmica aos turcos do que aos próprios árabes aqui no Brasil. Prova disso é chamarem os palestinos que vivem aqui em Uruguaiana de turcos, né? Tanto que o próprio Baklizi, que é de família palestina, que é de origem palestina, deu nome a alguns de seus mercados de El Turco, de tanto que as pessoas chamavam ele de turco, mas enfim. Agora, quando a gente fala da Índia, é uma coisa muito diferente para nós. Talvez o maior contato que o senso comum aqui no Brasil tenha com a cultura indiana seja aquela novela Caminho das Índias, e que não é exatamente a melhor forma da gente conhecer a Índia, né? E também, infelizmente, não deu tempo de trabalhar com vocês, na época que a gente trabalhou a história antiga, a Índia e a China antigas, mas algumas coisinhas da Índia antiga eu vou citar nesse vídeo para situar vocês. Então são as coisas mais distantes da gente nesse vídeo, né? Império Gupta é muito desconhecido de nós, Sultanato de Delhi, muito desconhecido de nós. Mas ao mesmo tempo é um assunto bem interessante, não só porque se trata de uma coisa muito diferente de nós, a gente vai olhar para uma cultura bastante diferente, mas é um assunto interessante para a gente perceber o quanto esse país, que é tão distante de nós e que é tão desconhecido para nós, teve sim contribuições muito importantes para a história e tem uma cultura muito forte e muito desenvolvida, apesar de muito diferente da nossa. Então é interessante para a gente conhecer um outro ponto de vista sobre a humanidade e sobre a nossa história. Começando, a gente vai falar sobre a Índia Gupta. O que seria a Índia Gupta? Na verdade, o nome não é Índia Gupta, na verdade, mas é o Império Gupta, que ocupou grande parte do território em que hoje está a Índia. Então, na verdade, a gente está falando do Império Gupta. A gente chama de Índia Gupta porque seria o Império Gupta na época do Império Gupta, na região em que hoje é a Índia. Aí a gente resume Índia Gupta, tá? Mas o nome mais correto é Império Gupta. O Império Gupta, ele existiu entre 320 e 550 depois de Cristo. Então ele pega, usando a cronologia tradicional da Europa, o final da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Então ele pega o que seria o período de transição da história da Idade Antiga para a Idade Média na Europa. O Império Gupta, na região da Índia, ele coincide com um contexto de grande prosperidade daquela região. Né? Para vocês terem noção, né? Como eu disse, a gente não estudou a Índia antiga, mas algumas noções é interessante que vocês tenham. Ao norte da Índia, a gente tem dois rios muito importantes. Um deles é o rio Ganges. E próximo desses grandes rios do norte da Índia, né, tem o rio Ganges e o rio Indo. As primeiras civilizações da região surgiram à beira do rio Indo. Então o rio Indo, ele é para a Índia mais ou menos o que o rio Nilo era para o Egito e os rios Tigre e Eufrates eram para a Mesopotâmia. Então
E as civilizações do rio Indo surgiram mais ou menos na mesma época da Mesopotâmia e do Egito. Então a gente também está falando de civilizações muito antigas na Índia. E essa Índia Gupta, esse Império Gupta, ele ocupa justamente essa região do norte da Índia, entre os rios Indo e o Ganges. E essa região, desde a antiguidade, é uma região muito forte. A gente dá muita ênfase ao Egito e à Mesopotâmia, porque foram civilizações mais ligadas à nossa cultura, mas na mesma época a gente tinha uma grande civilização no Vale do Rio Indo, na Índia, e uma grande civilização no Vale do Rio Amarelo, na China. Mas essas da Índia e da China a gente acaba não dando tempo de estudá-las na escola. Mas eu até recomendo que vocês pesquisem depois sobre, se vocês quiserem, tem materiais que posso passar para vocês, caso vocês queiram aprofundar. Então essa região aí da Índia, enquanto a Europa estava vivendo a transição da Antiguidade para a Idade Média, era uma região de grande prosperidade. E era uma região de grande prosperidade econômica e também científica e cultural. Nessa região surgiu a Universidade de Nalanda. E aí vem um debate entre os historiadores, porque a maioria dos historiadores considera que as primeiras universidades surgiram na Europa na Baixa Idade Média. E aqui a gente está falando de uma universidade na Índia no final da Antiguidade. Né? Então, para alguns, a Universidade de Nalanda seria uma das primeiras do mundo. Mas como não era uma universidade como nós conhecemos hoje, né? Era um centro de conhecimento científico, mas não era uma corporação de mestres e alunos como era na Europa, então a gente considera que era tipo uma universidade. Que a universidade, como nós conhecemos, surgiu na Europa na Idade Média. Mas a ideia de um centro que reúne conhecimentos na Índia já existia, mas tinha uma organização diferente do que são as universidades atuais. Hoje existe a Universidade de Nalanda com o formato de universidade atual, tá? Mas enfim, então aí a gente tem ao norte do que hoje é a Índia essa Universidade de Nalanda, e ela foi importante para muitos avanços tecnológicos e científicos. Ela foi muito importante, por exemplo, para o desenvolvimento da matemática. Então, na Índia Gupta, surgiram os algarismos que nós conhecemos hoje, que são algarismos indo-arábicos. Quando a gente falou dos árabes, do islamismo, a gente falou, porque eles trouxeram da Índia. Então, eles são indo-arábicos porque surgiram na Índia e chegaram ao Ocidente através dos mercadores árabes. Então, na Índia, houve um grande desenvolvimento da matemática por conta da invenção dos algarismos, a forma de escrever os números, de representar os números, e pela invenção do zero, além da invenção do sistema decimal, ou seja, a base da linguagem matemática que nós usamos hoje veio da Índia. Então eles são muito importantes para a história da matemática. Também a Índia teve um grande desenvolvimento na astronomia. Os indianos concluíram já naquela época que a Terra era redonda, olha só. Ainda hoje tem gente defendendo a ideia de que a Terra é plana, e os indianos lá em 320 depois de Cristo já sabiam que a Terra era redonda através de observação astronômica. E eles também foram capazes de calcular os movimentos de rotação e translação da Terra. Ou seja, a gente está falando de uma civilização que entre 320 e 550 depois de Cristo já estavam fazendo o que os europeus foram aprender no final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Assim. Eles fizeram esses cálculos e tiraram essas conclusões mais ou menos uns 1000 anos antes dos europeus, para vocês perceberem o quanto essa ciência, essa cultura era avançada. Eles também tinham uma literatura muito desenvolvida, muito diferente da nossa, porque é uma língua muito diferente da nossa, mas é uma literatura extremamente importante, a literatura dessa época Gupta da Índia. E, assim como a China e outros povos que a gente viu, eles também tinham um contato intenso com o Ocidente. Como esse Império Gupta surgiu ainda na época do Império Romano, eles tinham contato comercial com o Império Romano. Então, produtos indianos chegavam ao Ocidente através desse comércio com o Império Romano. Percebam que a gente está falando da Índia Gupta. A Índia Gupta é antes do surgimento do islamismo. A Índia Gupta é comecinho da Idade Média e antes da Idade Média, né? A Índia Gupta ainda é contemporânea do Império Romano, né? O Império Gupta ele surge, o Império Romano ainda não tinha sido dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então eles vão ver essa divisão do Império Romano, o fim do Império Romano do Ocidente,
O início do crescimento do Império Bizantino ainda é a Índia, o período da Índia Gupta. Então a gente está falando, enquanto a Europa está vivendo a transição da Idade Antiga para a Idade Média, é o contexto em que a Índia vive o Império Gupta, que era culturalmente e do ponto de vista científico uma civilização bastante avançada, mesmo para os nossos parâmetros ocidentais. Então eles já tinham conhecimentos muito à frente daquilo que se tinha na Europa, por exemplo. Então aqui a gente tem as ruínas, né, dessa antiga universidade de Nalanda, né, que era um centro científico, um centro de estudos. Como eu disse, né, a gente chama de universidade por essa ideia de divulgação de conhecimentos. Mas a estrutura universitária que nós conhecemos não era essa que tinha em Nalanda, que é a que vai surgir na Europa medieval. Aí em verde, pessoal, é o Império Gupta. Deixa eu pegar aqui o ponteiro de caneta para marcar para vocês algumas coisas, deixar mais claro. Então aqui em verde é a Índia, é o Império Gupta, né? A Índia, pessoal, vocês estão vendo que o começo desse contorninho laranja, vocês vão reparar aqui, ó, eu tô fazendo aqui com a caneta, mas ele vai continuar, não vou fazer ele inteiro, ele vai continuar. Essa linhazinha laranja aqui é a fronteira da Índia atual, tá, gente? Isso aqui é a Índia hoje. Para cá a gente tem outros países, né, Paquistão, Bangladesh. Então, o Império Gupta ele pega o norte da Índia atual e alguns territórios que não fazem parte da Índia, que fazem parte de outros países. E aqui o que seria o sul da Índia atual, então a Índia é dessa linha aqui, ó, essa fronteira laranja aqui para baixo. Então o Império Gupta pega cidades como Mumbai, que faz parte da Índia hoje, entre outras, né, Calcutá, que faz parte da Índia hoje, fizeram parte do Império Gupta. Não equivale à Índia atual, mas ele pega a maior parte do que seria o norte da Índia atual. Aqui um mapa, pessoal, comparando, como eu disse, o Império Gupta, ele foi contemporâneo. Aqui o Império Gupta, aqui os rios que eu comentei, né, o Indo e o Ganges está por aqui também. Aqui é então aqui os rios que eu tinha comentado, né, onde surgiram as primeiras civilizações. Aqui o Império Romano, como eu disse, quando o Império Gupta surge, o Império Romano ainda não tinha sido dividido, né? E aqui o Império, aqui do lado, não é o Império Mongol, aqui é o Império Han. O Império Han existia na China antes do Império Mongol. O Império Han equivale à Idade Antiga da Europa. Então, o Império Gupta ele é contemporâneo, pega o final do Império Romano e do Império Han. Aí tem toda uma discussão se o Império Romano foi o maior império da Antiguidade ou se o Império Han na China foi o maior império da Antiguidade. Tem outro vídeo que eu falo do Império Mongol na China. O Império Mongol é depois, bem depois, né? A gente viu ali, ele é século XIII, é muito depois. Então percebam aqui, o Império Gupta foi um dos grandes impérios da Antiguidade. Depois do Império Romano e do Império Han, o Império Gupta, no final da Antiguidade, ele era o maior império. E vai ser um dos primeiros grandes impérios da época medieval. A Europa não tem grandes impérios na época medieval. Os grandes impérios vão estar na Ásia. Através do comércio, o Império Gupta tinha contato com os árabes. Vamos voltar aqui no mapa. Aqui a gente está falando dos árabes ainda antes do surgimento do islamismo. Aqui a Península Arábica que eu estou circulando. Então é relativamente próxima, né, a Península Arábica do Império Gupta, através do Oceano Índico. Aqui o Oceano Índico. Então eles tinham muito contato comercial. E esse contato comercial fazia com que produtos que vinham do Império Gupta chegassem através do Mar Mediterrâneo para a Europa. Mas não só produtos, também conhecimentos. E o principal conhecimento foi o da matemática. E no século VI, povos árabes realizaram várias invasões, né? O século VI é o momento de decadência do Império Gupta e é no século VI que ele vai se encerrar. Mas ainda antes do fim do Império Gupta, eles sofreram várias invasões de povos árabes. E esses árabes, tentando controlar o comércio entre a Índia e o Ocidente, acabaram não só se apropriando do comércio, mas acabaram se apropriando também dos conhecimentos técnicos e científicos. Então os árabes aprenderam com os indianos, por exemplo, o plantio do arroz. O arroz, que hoje é tão importante para a cultura e para a economia de Uruguaiana,
ele é originário da Índia e ele foi levado para o Ocidente pelos árabes. Aliás, é muito interessante porque a gente associa muito o arroz com a culinária chinesa, por exemplo, ou com a culinária japonesa. Mas o arroz, ele é naturalmente originário da Índia que ele foi para a China, da China para o Japão, da Índia, através dos árabes, ele chegou na Europa, e da Europa ele acabou indo para o mundo inteiro. Então o arroz é um alimento extremamente popular em várias culturas do mundo, e inclusive no Brasil, e ele é de origem indiana. E outro produto muito importante para o Brasil, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela é originária da Índia. Os portugueses compraram mudas de cana-de-açúcar na Índia, começaram a plantar a cana-de-açúcar em ilhas no Oceano Atlântico, que são os Açores, e só depois eles tiveram a ideia de plantar no Brasil. Perceberam que o solo e o clima do Brasil era adequado para o cultivo de cana-de-açúcar, e aí trouxeram a cana-de-açúcar para o Brasil. E a gente associa muito a cana-de-açúcar como um produto muito típico do Brasil, né? A gente tem não só o açúcar, a gente tem no Brasil o combustível de automóveis, depois da gasolina, o principal é o etanol, que é o álcool de cana-de-açúcar. A gente tem biocombustível feito a partir da cana-de-açúcar, né? A gente tem uma bebida muito típica do Brasil, a cachaça, é a partir da cana-de-açúcar. Então a gente tem muita coisa relacionada à cana-de-açúcar, a gente vê como um produto muito brasileiro, mas ele é também originário da Índia, ele é originalmente da Índia. E ele chegou na Europa através dos mercadores árabes, e aí os portugueses tiveram contato com essa planta, acharam que ela podia ser interessante, um produto interessante, compraram dos indianos e usaram nas suas colônias, e aí se tornou um produto muito difundido no Brasil. O Brasil hoje ainda é um dos maiores produtores do mundo de cana-de-açúcar. E além disso, os indianos levaram para o Ocidente os algarismos, por isso que a gente chama de indo-arábicos, indiano e árabe. Então os árabes foram adaptando, e depois os europeus também, e chegou ao que é hoje. Então aqui tem um gráfico mostrando, né? Originalmente os indianos usavam esses símbolos aqui para representação, né, dos algarismos. E aí, conforme eles foram sendo difundidos por diferentes culturas e divulgados, eles chegaram a ser, já na Idade Moderna, os algarismos mais ou menos parecidos com o que a gente conhece hoje, até chegar nos algarismos que a gente conhece. Bom, isso é a Índia Gupta, né? A Índia Gupta, ou Império Gupta, ele entra em decadência com invasões de árabes. E aí a região é dividida em vários pequenos reinos, árabes ainda não muçulmanos, tá? No século VI ainda não tinha o islamismo surge no século VII. Mas enfim, durante muito tempo a região passou a ter vários pequenos reinos, nenhum grande império. Até que no século XI, os turcos, eles mesmos, os turcos muçulmanos, primeiro os seljúcidas, depois os otomanos, invadiram o que hoje é o norte da Índia. Então, turcos convertidos ao islamismo no século XI, por volta do ano 1000 e alguma coisa, invadiram a Índia. Mesmo os indianos tendo entre suas armas os tanques de guerra criados por Deus, os tanques de guerra da natureza, que são os elefantes, na antiguidade os persas, os indianos usavam os elefantes como arma de guerra. São tanques de guerra naturais, é um animal gigantesco que pisoteia os soldados inimigos e bate nos inimigos com as trombas. Então um elefante sozinho matava dezenas de soldados inimigos. Só que os turcos tinham aqueles... Se vocês ainda não viram o vídeo sobre os turcos, vejam. Os turcos tinham os janízaros, que eram aqueles soldados sanguinários que eram extremamente bem treinados. Os turcos tinham arqueiros e uma cavalaria extremamente eficiente. E eles conseguiram derrotar o exército com os elefantes indianos. Então, apesar do elefante ser muito forte, ele é mais lento. Então, os cavaleiros e arqueiros eram mais eficientes, conseguiram derrotar o exército com elefantes indianos. Invadiram a Índia. No ano de 1206, foi criado então o Sultanato de Delhi. O que é um sultanato? É um reino governado por um sultão. O que é o sultão? Sultão é como os turcos chamavam seus reis. Então, sultão é um rei islâmico turco, é um rei muçulmano turco. Então, o Sultanato de Delhi é uma cidade da Índia, uma cidade importante da Índia até hoje. Então, o Sultanato de Delhi foi um reino islâmico turco.
Então ele era um reino muçulmano, era um reino islâmico, mas não era de árabes, era um reino muçulmano turco, que surgiu ao norte da Índia, ok? Então na Índia existiu um reino islâmico. E essa informação é bem importante, pessoal, de que a Índia teve um reino islâmico, porque isso vai nos ajudar a entender a história da Índia hoje. Como eu disse, é pouco conhecida de vocês e muita gente imagina a Índia como sendo uma determinada coisa, mas na verdade a Índia é bem mais complexa do que muita gente imagina. E a gente vai conversar sobre isso ainda nesse vídeo, tá? Então, surge perto do rio Ganges, que é um rio famoso da Índia, um dos mais importantes. Os mais importantes são o Ganges e o Indo. Então, perto do rio Ganges vai surgir o Sultanato de Delhi. De novo, falei isso 20 vezes, vou falar de novo. Sultanato é um reino islâmico turco, ok? Esses mapas, pessoal, são a evolução e retração do Sultanato de Delhi. O Sultanato de Delhi surge, pessoal, ali do lado esquerdo, essa mancha vermelha mais escura. Então o rio Ganges, pessoal, tá nesse primeiro círculo aqui que eu fiz para vocês. Para esse outro lado aqui é o rio Indo. Eles conseguiram, com o tempo, dominar os dois, mas surge primeiro aqui, nessa região aqui do Ganges. Se espalha para essa mancha vermelha mais escura. Depois ele se amplia, esse Sultanato de Delhi, forma um reino bem maior aqui, que pega o que hoje seria quase todo o norte da Índia e mais alguns territórios vizinhos. Depois percebam que essa mancha vai se espalhando e domina quase toda a Índia atual e mais alguns outros territórios. Até que a partir ali do século XIV, o Sultanato de Delhi começa a se fragmentar em vários reinos. E ele vai retraindo, vira primeiro essa mancha laranja mais clara, depois sobra só essa mancha laranja mais escura, até que no século XVI o Sultanato de Delhi desaparece e vão surgir outras forças políticas dominando a região. Então percebam que esse Sultanato de Delhi ele cresceu, se tornou um grande império, dominou quase toda a Índia atual e alguns territórios além do que é a Índia atual. Depois ele foi se retraindo até desaparecer, foi sofrendo invasões de outros povos até desaparecer. Quando os portugueses chegam nas Índias, né, na época das grandes navegações, quando eles chegam à Índia, ainda existia o Sultanato de Delhi, mas ele era muito menor e muito menos poderoso do que ele foi durante a Idade Média. Tanto que quando os portugueses vão negociar na Índia, eles não negociam com o Sultanato de Delhi, eles negociam com outros reinos que já ocupavam os territórios que antes eram do Sultanato de Delhi. O que acontece, pessoal? Que é um dado bem importante para a gente compreender a Índia atual. Na Índia, a maior religião, ou as duas maiores religiões que existiam antes da chegada dos muçulmanos, eram o budismo e o hinduísmo. Tanto o budismo quanto o hinduísmo surgiram na Índia. Hoje a gente associa o budismo mais ao Japão e à China, porque de fato se tornaram muito populares no Japão e na China, mas o budismo ele é originário da Índia. E outra religião que existia era o hinduísmo. São duas religiões que surgiram. O hinduísmo ele é mais antigo, ele tem a ver com algumas das primeiras civilizações do Vale do Rio Indo, que era o povo ariano. Professor, o povo ariano é o mesmo lá que os nazistas falavam da raça ariana? Mais ou menos. Nas aulas de nazismo a gente fala mais sobre o que significa essa raça ariana, mas os alemães imaginavam um povo ariano, esse que surgiu na Índia, que seria um povo alto, loiro, forte, de olhos claros, mas que na verdade não era bem assim, e também os alemães não são descendentes desses arianos, enfim. Quando a gente for ter aula sobre o nazismo, a gente fala melhor sobre isso. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o povo ariano que surgiu na Índia, eu posso mandar materiais para vocês, que infelizmente não deu tempo de ter aula sobre isso, como vários outros temas que a gente gostaria de ter aula. Enfim, as principais religiões da Índia eram o budismo e o hinduísmo. O budismo é uma religião muito mais voltada ao autoconhecimento e à espiritualidade interna e individual. O budismo ele não prega tanto
venerar, adorar, fazer cerimônias a um deus. Até existe uma noção de divindade no budismo, mas o budismo acredita que a divindade está dentro de cada ser, né? Ela é mais interna, ela não é externa. Já o hinduísmo é o extremo oposto. O hinduísmo é politeísta, acredita em vários deuses. Essa imagem aqui que vocês estão vendo representa alguns desses vários deuses do hinduísmo. Se alguém quiser mais informações sobre o hinduísmo, posso passar material depois. É uma mitologia bem interessante, a mitologia do hinduísmo. Dentro do hinduísmo, então, existem vários deuses. O budismo é mais voltado ao interno, não se fala tanto em um deus ou em deuses externos. Então, tanto o budismo quanto o hinduísmo são muito diferentes da noção de Deus único do islamismo. Então, tanto o budismo quanto o hinduísmo, para os muçulmanos, como a gente estudou nas aulas de islamismo, não são boas religiões. Então, entram naquele grupo das religiões que eles perseguiam, que eles obrigavam as pessoas a se converter ao islamismo. Então, quando o sultanato de Delhi se expande na Índia, ele começa a perseguir os budistas e os hinduístas e impõe o islamismo, tenta obrigar as pessoas a se converter ao islamismo. E nesse processo, destrói vários templos hindus e vários templos budistas e destrói também vários manuscritos, os livros sagrados, o livro sagrado, melhor dizendo, dos hindus foi proibido, né? E vários livros religiosos foram proibidos e vários livros de ciências e vários livros de cultura, de filosofia e de literatura, como eles eram escritos nas línguas tradicionais da Índia, muitas vezes eram confundidos com livros religiosos e eram destruídos também. Então houve uma grande destruição da cultura, não só da religião na Índia, mas também da cultura. E com os budistas a mesma coisa. O resultado dessa perseguição e dessa imposição do islamismo ajuda a explicar um pouco a cultura indiana hoje. Por quê? O que acontece? Hoje, na Índia, apesar do budismo ter surgido na Índia, hoje ele praticamente não existe mais na Índia. Essa perseguição dos muçulmanos na Índia ao budismo, do ponto de vista dos muçulmanos, deu certo. O budismo praticamente desapareceu. Então hoje na Índia, a população budista é muito pequena. Por isso que hoje a gente associa mais à China e ao Japão, porque o budismo surgiu na Índia e se espalhou. No Japão e na China, seguiu normalmente. Na Índia ele foi perseguido e quase desapareceu. Porém, o hinduísmo, apesar da grande perseguição, provavelmente ele tinha raízes mais fortes, por ser muito mais antigo que o budismo, por ser muito mais tradicional, ele tinha raízes mais fortes entre os indianos. Então ele resistiu. E hoje, mesmo com esse período de dominação islâmica dentro da Índia, hoje, 70% da população, aproximadamente, da Índia é de hindus. Seguem a religião hindu, seguem o hinduísmo. Então, ainda é a principal religião da Índia. E é por isso que a gente associa tanto a Índia ao hinduísmo. Porque é uma religião que surgiu na Índia e ainda é a principal religião da Índia. 70% da população indiana segue a religião hindu. Porém, o islamismo ficou muito forte, principalmente no norte da Índia. E esse islamismo, em algumas regiões da Índia, é majoritário. O islamismo era a maioria. Por isso que quando a Índia se tornou independente da Inglaterra, a Índia foi uma colônia inglesa, uma região da Índia que tinha a maioria de muçulmanos se separou da Índia. Essa região de muçulmanos que se separou da Índia é o Paquistão. O Paquistão fazia parte da Índia etnicamente, culturalmente, linguisticamente. É muito parecido com a Índia, mas do ponto de vista religioso ele é completamente diferente, ele é muçulmano. E por isso que existe uma rivalidade entre o Paquistão e a Índia. É uma região de tensão na Ásia, a fronteira entre o Paquistão e a Índia. O Paquistão é muçulmano, a Índia é hindu. Porém, eu disse que na Índia 70% da população é hindu. E os outros 30%? Aproximadamente 30% da população da Índia é de muçulmanos. Só que a gente tem que lembrar que a Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então 30% da população da Índia
dá aproximadamente 300 milhões de pessoas. Ou seja, tem mais muçulmanos na Índia do que brasileiros no Brasil. Bem mais. Isso faz com que a Índia, mesmo tendo a grande maioria da população de hinduístas, seja um dos países com maior número de muçulmanos no mundo. Porque mesmo eles sendo minoria, eles são minoria de uma população muito grande. Então tem 300 milhões de muçulmanos na Índia. E esses 300 milhões de muçulmanos têm simpatia pelo Paquistão, têm simpatia por países islâmicos e têm certa antipatia pelos hindus. E os hindus na Índia têm certa antipatia pelos muçulmanos. Então, de vez em quando acontece na Índia, regiões de maioria islâmica acontecem atentados contra hindus. E regiões da Índia de maioria hindu acontecem atentados violentos contra muçulmanos. Então é um país com tensões religiosas muito fortes, principalmente na fronteira entre o Paquistão e a Índia, porque nessa região de fronteira existem muitos muçulmanos. A maioria dos muçulmanos está ao norte e nas regiões de fronteira, que era mais ou menos a parte em que o Sultanato de Delhi dominou por mais tempo. Então isso ajuda a explicar essas tensões que existem na Índia. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir falar de conflitos na Índia, de atentados na Índia, e as pessoas não associam muito. As pessoas pensam em conflitos religiosos mais no Oriente Médio. Mas na Índia eles também acontecem e tem a ver com esse contexto da época de dominação islâmica turca dentro da Índia. Com o domínio muçulmano na Índia, a Índia se urbanizou. Como a gente já estudou sobre o islamismo, a cultura islâmica ela é urbana, é uma cultura que gosta de cidades, é uma cultura que gosta de comércio. Então o norte da Índia se urbanizou e teve um crescimento comercial muito forte. E o Sultanato de Delhi foi um sultanato muito próspero, foi um sultanato muito rico durante o período em que ele dominou o norte da Índia. E o fato de ter muçulmanos dominando a Índia intensificou o contato entre árabes e a Índia, que já existia, mas quando passou a ter essa unidade religiosa, esse contato ficou ainda mais forte e mais contínuo. E esse contato fez com que o norte da Índia enriquecesse muito. O Sultanato de Delhi prosperou muito, os comerciantes indianos prosperaram muito com esse contato com os mercadores árabes. Por outro lado, os camponeses e artesãos, ainda mais ligados à cultura tradicional indiana, às religiões tradicionais da Índia, não foram tão favorecidos por esse contato comercial. O contato comercial privilegiava as cidades. Quem vivia no campo, quem estava ligado aos trabalhos e à cultura mais tradicional acabou empobrecendo e sofrendo cada vez mais com impostos cada vez mais altos. Esse é um dos motivos pelos quais o Sultanato de Delhi foi enfraquecendo. Revoltas internas dentro do Sultanato de Delhi foram fazendo com que algumas regiões fossem se separando do Sultanato de Delhi. Um dos grandes símbolos do islamismo dentro da Índia, ainda hoje, é o Qutub Minar. Qutub Minar quer dizer minarete Qutub. Minarete, vocês devem se lembrar, é aquela torre que tem nas mesquitas islâmicas, aquela torre de onde os mensageiros chamam as pessoas para oração nas mesquitas. Esse minarete, pessoal, ele foi construído numa mesquita, construído pelo primeiro sultão de Delhi, né, o sultão muçulmano, ao dominar a região, falou, vou construir uma mesquita. Então, em 1192, ele mandou construir uma grande mesquita. Quer dizer, a mesquita não é tão grande assim, vocês podem ver aqui na imagem do lado. Hoje sobraram as ruínas da mesquita, né, ela não está inteira. Mas a mesquita em si não é tão grande. Mas ele queria fazer uma coisa grandiosa, ele mandou construir um minarete gigantesco. Ele construiu um minarete de 73 metros de altura, que é esse aqui do lado, que é o Qutub Minar. O minarete ainda existe, está lá inteirão. Se um dia vocês forem à Índia, vocês podem visitar. E esse é, ainda hoje, o minarete mais alto do mundo. Nenhum templo islâmico, nenhuma mesquita no mundo tem um minarete tão alto. Então ele não tinha o maior templo, mas ele tinha um minarete mais alto. E esse minarete está lá ainda hoje. E o que é interessante sobre esse minarete é que, apesar dele ser muçulmano, como ele foi construído na Índia, ele tem uma arquitetura indiana. Então ele tem vários elementos da cultura indiana. Ele mistura elementos da arquitetura e da cultura
islâmica, que é predominantemente árabe, apesar do sultão de Delhi ser turco, mas a cultura islâmica tem muito da cultura árabe. E como ele foi construído na Índia, ele tem muito da cultura indiana. Então, se a gente comparar com, por exemplo, a Catedral Hagia Sophia, em Istambul, que tem elementos da cultura cristã e da cultura árabe, a gente vai ter esse minarete que ele vai ter, o minarete Qutb, ele vai ter elementos da cultura islâmica turca / árabe e elementos da cultura indiana. Então ele é um exemplo interessante dessas combinações entre culturas. O sultanato de Delhi entra em declínio a partir do século XIV, quando tem algumas revoltas internas e várias províncias do sultanato, vários territórios que pertenciam a esse sultanato começam a se separar, começam a se tornar reinos independentes. Essas províncias, a maioria delas hoje, são províncias mais ligadas ao hinduísmo e às culturas tradicionais da Índia. Então elas foram se separando do sultanato de Delhi, que foi perdendo poder. Até que em 1398, a cidade de Delhi foi saqueada por invasores que vinham do norte, de povos diferentes que vinham do norte da Índia. E isso fez com que o sultanato entrasse num grande declínio e passasse por um período de grande pobreza. Então ele enfraqueceu muito. Aqueles mapas que eu mostrei, ele expandiu, nesse momento ele está se retraindo de novo. No século XV, o sultanato de Delhi enfraqueceu tanto que ele passou a ser basicamente a região de Delhi, a cidade de Delhi mais alguns territórios em volta. Até que em 1526 esse sultanato chegou ao fim. A região passou a ser controlada por outros povos, por outros reinos, outros impérios que se formaram. E em 1526 o sultanato de Delhi chegou ao fim. Encerrando esse período aqui, pessoal, sobre o sultanato de Delhi, com a queda do sultanato de Delhi, a partir do século XVI, a Ásia vai ter uma outra organização política. E a gente encerra essa parte com o fim do sultanato de Delhi, a gente encerra essa parte sobre a Ásia medieval, Como eu já comentei com vocês nesse e em outros vídeos, infelizmente a gente vê muito menos do que gostaria ou do que teria para ver sobre esses reinos, esses impérios que surgiram na Ásia. Mas se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem conhecer mais alguma coisa, vocês podem me mandar mensagens, podem me procurar, o que eu tiver de material eu encaminho para vocês, e o que eu não tiver a gente pode pesquisar junto, caso vocês tenham curiosidade, caso vocês queiram saber mais sobre algum desses assuntos, ok? Abraço para vocês e até mais!